Olá, meu nome é Ivy Faria e vamos à nossa quarta aula de análise combinatória. Nós já vimos anteriormente a definição, o que é análise combinatória, todos os tipos de representações, todas as estratégias para resolver os problemas combinatórios. Na última aula nós vimos as relações combinatórias que nos auxiliam a resolver os problemas combinatórios e hoje nós vamos ver os métodos de contagem. Os métodos de contagem ou tipos de agrupamento são permutação simples, permutação circular, permutação com repetição, arranjo simples e combinação simples. Nesta aula nós vamos ver todos os tipos de permutação. Então vamos começar pela permutação simples. Aqui nós temos o esquema em que vamos entender o que é a permutação simples, quais são as principais relações combinatórias envolvidas, a notação e o cálculo. Vamos então ver alguns problemas em que ocorre a permutação simples. Muitos problemas são comuns em que você tem que organizar pessoas em fila. Os casos de anagrama, que nós já vimos que é a organização das letras em uma outra posição. A organização de livros em estantes ou prateleiras. Os casos em que a gente senta em bancos de praça, ônibus, teatro, carro, são casos de permutação simples. Fora isso, a gente ainda vai ver que quando a gente quer organizar alguns times, por exemplo, com camisas de mesma cor, e essas pessoas precisam permanecer juntas, a gente também vai encontrar esse problema dentro dos casos de permutação simples. Então agora vamos explorar a definição e as relações combinatórias. Na definição, o que é uma permutação simples? É qualquer agrupamento ordenado de N objetos. E as relações combinatórias, quais são as principais? Ordenação, repetição e posicionamento. Na ordenação, é quando a ordem importa, ou seja, o par ordenado, quando você muda a ordem dos elementos, eles resultam em possibilidades diferentes. Na repetição, vamos ver aqui apenas casos em que não há repetição, ou seja, é uma permutação simples. E o posicionamento é linear. Então vamos à definição. Uma permutação simples de N objetos distintos é qualquer agrupamento ordenado de N objetos. Observe que na definição eu tenho N objetos e também N objetos vão ser reorganizados. Quando eu falo de reorganização, possivelmente é um caso de permutação. Vamos então às relações combinatórias. De ordenação, a gente já viu que quando a ordem importa, é que quando a gente troca a ordem dos elementos, constitui uma nova possibilidade. Portanto, pela definição, é um agrupamento ordenado, ou seja, as possibilidades, quando trocam a ordem, são diferentes. De repetição, não existe repetição de elemento, por isso ela é simples. De posicionamento, trata-se dos casos de ordenamento linear. Então vamos a um problema? Quantos são os anagramas da palavra amor? Amor está aqui na vertical e a gente vê aqui nessa figura que a gente consegue formar Roma, Omar, Mora, Ramo, Armo, fora outras palavras que não têm sentido, para a gente relembrar o que é um anagrama. Então, nesse caso, vamos ver por que ele é um problema de permutação simples.
A definição, nós temos a palavra amor com 4 letras, e para a gente formar um anagrama, quantas letras nós vamos reorganizar? Todas as 4 letras. Vocês viram aqui que a gente muda as letras de ordem, todas as 4. E quais são as relações combinatórias? As relações combinatórias de ordenação. Se eu colocar amor e Roma, que é um anagrama, a gente vai ver que amor e Roma são palavras diferentes, ou seja, a ordem importa. De repetição. Não há letras iguais. O A é diferente do M, que é diferente do O, que é diferente do R. Portanto, é uma permutação simples. E o posicionamento de amor é linear. Por quê? Porque as letras são escritas lado a lado em linha. Então, tem um posicionamento linear. Por isso, esse problema se trata de uma permutação simples. Então, vamos a um outro problema. Quantos são os anagramas da palavra líder? Por que é um problema de permutação simples? Na definição, nós temos líder com 5 letras e para formar um anagrama, a gente reorganiza todas essas 5 letras. Ou seja, aqui a gente tem, pela definição, que o N é igual a N e há reorganização. E nas relações combinatórias de ordenação, a gente vê que líder é diferente de der-li, ou seja, a ordem importa. De repetição, não há letras iguais, então é um caso de permutação simples. De posicionamento, líder é escrito com uma letra após a outra, então fica em linha. Ele é escrito em linha reta, portanto linear. Vamos a um último problema. De quantos modos distintos 6 pessoas podem formar uma fila indiana? Porque este é um problema de permutação simples. Pela definição, eu tenho 6 pessoas e todas as 6 vão ser organizadas. Então, aqui eu tenho 6, N igual a N, e há uma organização. E quais são as relações combinatórias? De ordenação. Se eu considerar as pessoas como pessoa 1A, pessoa 2B, pessoa 3C, pessoa 4D, pessoa 5E, pessoa 6F, e eu trocar de posição a primeira com a segunda pessoa, eu já vou ter um novo posicionamento aqui na fila. Logo, a ordem importa. E de repetição? Não há pessoas iguais. Não tem como aqui ficar pessoa A, ou seja, a mesma pessoa ocupar todas as posições da fila. Logo, a permutação é simples. E de posicionamento? A fila indiana é uma fila em linha reta. Logo, é um posicionamento linear. Então, este problema é um problema de permutação simples. Vamos agora à notação e o cálculo. Esse P vem de permutação. E por que eu só tenho N? Porque na definição eu só dependo de N objetos. E essa conta aqui, nós vamos ver que vem do princípio fundamental da contagem. Então vamos resolver aqueles problemas anteriores para a gente ver como é que se faz o cálculo. Quantos são os anagramas da palavra amor? Eu vou apresentar para vocês a lista com todos os anagramas possíveis. Se a gente fizer a contagem desses anagramas, nós vamos achar 24. No entanto, a gente pode resolver isso pelo princípio fundamental da contagem. Como que a gente faria desta forma? Se a gente olhar para a palavra amor tem 4 letras. Cada letra ocupa uma posição. Então, as nossas decisões seriam escolher quem ia ficar na primeira posição, ou seja, qual seria a primeira letra, quem ia ficar na segunda posição, qual seria a segunda letra, quem ia ficar na terceira posição, qual seria a terceira letra, e quem ia ficar na quarta posição, qual seria a quarta letra. E que então nós temos? Como a palavra amor tem 4 letras, nós temos 4 opções para a primeira posição.
Quando a gente usar uma, sobram 3 para a segunda, usamos 2, sobram 2 para a terceira e mais uma para a quarta. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24 anagramas da palavra amor. Quantos são os anagramas da palavra líder? Bem, eu não vou usar mais a lista, eu vou direto para o princípio fundamental da contagem, que é mais rápido. Usando esse princípio, a gente sabe que tem 5 possibilidades para a letra que ocupa a primeira posição, 4 para a segunda, já que a gente já usou uma, aí sobram 3 para a terceira, 2 para a quarta e uma para a quinta. Ou seja, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos esse produto que dá 120 anagramas possíveis para a palavra líder. Vamos então ao nosso último problema, como é que a gente resolveria? De quantos modos distintos 6 pessoas podem formar uma fila indiana? De modo equivalente, usando o princípio fundamental da contagem, a gente tem que 6 pessoas podem ocupar esse primeiro lugar da fila. Quantas pessoas sobram para ocupar o segundo lugar da fila? 5 pessoas. Quantas pessoas sobram para ocupar o terceiro? 4. E o quarto, 3. E o quinto, 2. E o último, uma pessoa. Esse produto desses valores aqui acima dão 720 modos distintos dessas 6 pessoas ocuparem a fila indiana. O que tem de parecido nesses 3 problemas que nós resolvemos? Se a gente observar nesses problemas anteriores de permutação simples, é comum o aparecimento de produtos de uma sequência de números naturais consecutivos e decrescentes. Esses produtos são chamados de fatoriais. A notação usual de um fatorial de um número natural n é n fatorial. Então, vamos ver os exemplos anteriores com esta notação. Então, a gente tem aqui que o 4 fatorial é igual ao produto do 4 vezes o consecutivo e decrescente, vezes o consecutivo e decrescente, vezes o consecutivo e decrescente. E esse produto de números consecutivos e decrescentes, que é dado, até chegar a 1 no caso, que é dado o fatorial de 4, e quando a gente resolve esse produto, a gente acha 24. Nesse fatorial, a gente pode ler 4 fatorial ou fatorial de 4. A mesma coisa para o fatorial de 5. É o produto de 5 vezes o consecutivo e decrescente, vezes o consecutivo e decrescente, vezes o consecutivo e decrescente, vezes o consecutivo e decrescente. E aí a gente chega, quando resolver o produto, em 120, lendo também como 5 fatorial ou fatorial de 5. E por último, 6 fatorial é o produto de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até chegar a 1. Dá 720, lê-se 6 fatorial ou fatorial de 6. Para que a gente tem que fazer essas observações? Para chegar no cálculo genérico de uma permutação simples. Se eu quiser saber quantas permutações simples existem num conjunto com n objetos, a gente segue a mesma lógica dos problemas anteriores. Usando o princípio fundamental da contagem, a gente divide esse problema em n etapas. A primeira posição tem n possibilidades. E a segunda? Para a segunda, como a gente retirou uma unidade, sobram n menos uma possibilidades. Para a terceira, como a gente retirou mais uma, então já sobram n menos duas possibilidades. E assim a gente vai fazendo o n vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando a gente parar em 1, a gente tem a permutação simples de n objetos. Essa conta é representada por n fatorial. E a notação de n fatorial, esta é a notação
total, que é o P de permutação, com N, porque N objetos, N fatorial, e a conta é a multiplicação, o produto de um número pelos seus números anteriores até chegar a 1. Uma observação que nós vamos usar em alguns casos é que 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial é igual a 1, por definição. Agora que nós vimos tudo sobre permutação simples, vamos ver sobre permutação circular. Aqui nós temos o que é permutação circular, as relações combinatórias, as principais, e a notação e o cálculo. Vamos ver então alguns tipos de problemas que envolvem permutação circular? Então, crianças brincando de roda são problemas de permutações circulares. Pessoas sentadas ao redor de uma mesa redonda ou de uma mesa quadrada ou de uma mesa oval, não importa o formato da mesa, são problemas de permutações circulares. Então, vamos explorar a definição e as relações combinatórias. Na definição, nós temos uma permutação circular de N objetos distintos é qualquer modo ordenado desses N objetos em círculo. E as relações combinatórias de ordenação, onde a ordem importa, trocou a ordem dos elementos, são possibilidades diferentes. De repetição, também são os casos que não têm repetição. E de posicionamento, posicionamento é cíclico, ou seja, circular. Vamos ver a definição com detalhes. Quando a gente olha para a definição, a gente vê que a gente tem N objetos e também N objetos podem ser reorganizados. É uma permutação circular, N objetos, e quantos objetos nós vamos reorganizar? N objetos. A única diferença da permutação simples é que aqui a posição não é mais linear, a posição é em círculo. E as relações combinatórias, então o que vai mudar? Aqui a gente tem que a ordem importa, ou seja, a troca da ordem forma uma nova possibilidade, é um agrupamento ordenado. De repetição, continua sem repetição, pode ser considerado simples também, porque não tem repetição. Mas aqui existe o posicionamento em ciclo, então é uma permutação circular. Vamos explorar alguns problemas, essa definição e as relações combinatórias. Em uma reunião de presidentes de países da América do Sul, realizada em uma mesa redonda, participarão dessa reunião os presidentes da Argentina, do Brasil, do Chile, do Paraguai, do Equador. E o que eles vão fazer? A preocupação do Itamaraty é com a disposição dos presidentes em torno de uma mesa, enquanto as ordens diferentes podem ser dispostos os presidentes em volta dessa mesa. Na definição, nós temos quantos presidentes? 5 presidentes e 5 vão sentar ao redor da mesa. Quando eu vou sentar ao redor da mesa, eu já tenho aqui uma situação cíclica. Quais são as relações combinatórias? De ordenação, então aqui eu tenho em que A, B, C, P, E, que são as iniciais dos países, é diferente de B, A, C, P, E, ou seja, a ordem importa. É mais fácil a gente ver isso num desenho. Então, quando eu falo que essas posições aqui são diferentes, se a gente for observar aqui como se a gente estivesse ao redor da mesa, a gente vê que nessa primeira situação, A, B, C, P, E, a gente tem isso aqui, A, B, C, P, E. Então, por exemplo, aqui
o A está entre o E e o B, e o B está entre o A e o C. Quando a gente troca a posição de B e de A, o que aconteceu aqui? O B não está mais entre A e C, o B está entre E e A, já mudou, e o A está entre B e C. Então, já mudei tanto a relação na mesa do A e do B, automaticamente, e de outros, por tabela. E também não há repetição, porque uma mesma pessoa não vai ocupar todos os lugares da mesa. Portanto, é uma permutação que também pode ser classificada como simples. O que muda, então, é o posicionamento. Ele vai estar em volta da mesa, num posicionamento cíclico, circular. Vamos então a um outro problema. Quantas rodas de criança podemos formar com 12 crianças? Pela definição, o que eu tenho? Eu tenho 12 crianças e quantas vão brincar de roda? 12 crianças. Para a gente poder entender as relações combinatórias, vamos considerar as crianças pelas suas iniciais. Então, aqui, digamos que eu tenha 12 letras representando as 12 crianças. Então, vamos às relações combinatórias de ordenação. Se eu trocar pelo mesmo sentido do problema anterior, somente a posição de A com B, eu vou trocar a posição dos demais termos em relação um com o outro na roda, ou seja, a ordem importa. E de repetição, a mesma criança não pode ocupar todas as posições na roda, portanto, ela poderia ser uma permutação simples. A diferença é que a estrutura não é linear. Eles estão em roda, é um ciclo, ou seja, é uma permutação circular. Então agora, para a gente poder resolver aqueles problemas anteriores e chegar na fórmula que representa o cálculo aqui da permutação circular, a gente vai ver também, dentre esse conteúdo, a anotação. A anotação aqui continua com o P de permutação, N de N objetos, e o menos 1 vocês já vão entender o porquê de acordo com a explicação. E outro tipo de representação que nós podemos ter é o P de permutação, N de N objetos, e esse Czinho aqui em cima de permutação circular. Então vamos resolver aqueles dois problemas de permutação circular? O problema é o mesmo, e agora veja o seguinte, aqui está aquela primeira situação, A, B, C, P e E. Aí vamos dar uma girada nessa roda? Eu botei o A aqui para essa posição, mas eu puxei as demais pessoas na mesma ordem. Veja que a gente continua com A, B, C, P e E. Aí eu dei mais um giro e o que aconteceu? O A veio aqui para baixo e eu continuei com A, B, C, P e E. A leitura está na direção das setinhas. Eu dei mais um giro na roda, mas eu continuei com a posição A, B, C, P e E. Eu dei mais um giro na roda e eu continuei com a posição A, B, C, P e E. Se eu der mais um giro na roda, aí sim eu volto para a minha posição inicial. O que significa isso? Quando a gente dá um giro, aparentemente as formações são diferentes. No entanto, partindo de A, nós temos todas as posições lineares A, B, C, P e E intactas, elas não foram alteradas. E na permutação, o que importa é a ordem entre os elementos. Se eu trocasse os elementos de ordem, eu teria uma nova possibilidade. Só que aqui não é o caso. Aqui, quando eu dei um giro, eu não troquei os elementos de ordem, eu só dei um giro.
Na posição linear, a ordem entre os elementos continua o mesmo. Ou seja, todas essas formações aqui em cima, elas correspondem a uma única possibilidade. Antes da gente trocar o slide, o que a gente tem que ver? Que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 situações em que as posições lineares são as mesmas, ou seja, representa a mesma permutação circular. Então, aqui, para a gente não esquecer o problema, o que nós vamos ver? Que se a gente considera aqui a permutação dos 5 presidentes igual a 5 fatorial, que é a multiplicação do 5 pelo anterior, pelo anterior, pelo anterior, até chegar a 1 e dar as 120 permutações simples, lineares, desses 5 presidentes. E cada uma daquelas 5 permutações lineares, na verdade, elas constituem uma única permutação circular. Como que a gente faz para corrigir esse excesso do total de permutações? A gente pega esse 5 fatorial, que é essa continha aqui, e divide pela quantidade de permutações lineares que nós temos idênticas. E a gente viu no slide anterior que nós temos 5 permutações lineares idênticas. Quando a gente faz essa divisão, a gente pode cancelar esse 5 com esse 5, sobrando 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui. E quem é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É o 4 fatorial, que dá 24. Vamos resolver o exemplo seguinte. Quantas rodas de crianças podemos formar com 12 crianças? O que a gente vê num pensamento idêntico? A gente pensa que a gente não pode fazer a roda girar primeiro. Então, a gente vai fazer uma permutação linear, uma permutação simples. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dispor das crianças de 12 fatorial formas, porque a gente tem 12 crianças para brincar de roda. Agora, se a gente vê exatamente como aconteceu no caso anterior, a gente vai trocar as crianças de posição 12 vezes através de giros, e esses giros vão ter a mesma permutação linear. Como é que a gente faz para corrigir esse excesso? A gente pega o quê? O 12 fatorial e divide pelos 12 giros. A gente vai conseguir dar 12 giros para ter a mesma permutação linear. E aqui no caso de novo, quando eu abrir o 12 fatorial e aqui embaixo eu tenho 12, quando eu divido 12 por 12, sobra isso tudo aqui, que nada mais é do que o 11 fatorial. Ou seja, como é que eu vou calcular genericamente uma permutação circular? Se eu quero saber quantas permutações circulares existem num conjunto de n objetos, seguindo o raciocínio dos dois problemas anteriores, eu vou primeiro resolver as permutações lineares, as permutações simples. Qual é a conta que eu faço para resolver essas permutações nos n objetos? A gente já viu a permutação simples, que a conta é n fatorial. Mas, se eu der n giros, eu vou ter em linha a mesma permutação. Então, a cada grupo de n permutações em linhas, corresponde uma única permutação circular. Vai ser um único elemento, eu não vou estar alterando a permutação em linha. Então, como é que a gente faz para corrigir esse excesso? Para corrigir esse excesso, a gente pega o n fatorial e divide por n. Para eu desmembrar aqui, ó, eu só peguei dois elementos, que a gente já viu que vai dar n fatorial vezes o anterior fatorial. Quando eu cortar esse n com esse n, só sobra o número anterior fatorial, como a gente já tinha visto.
que no caso do 5 sobrou 4 fatorial e no caso do 12 sobrou 11 fatorial. Então aqui o que sobra? Aqui sobra n menos 1 fatorial. E daqui eu já tinha falado da sobrenotação. Aqui seria o n de n objetos, c de circular. E agora sim, por que n menos 1? Porque vem deste resultado aqui. Sempre vai sobrar n menos 1 fatorial. Ou seja, essa representação aqui, ela até lembra a conta que a gente precisa fazer. Agora nós vamos finalizar com a permutação com repetição. Vamos também ver a definição, as principais relações combinatórias, a notação e o cálculo. Primeiro vamos ver os tipos de problema de permutação com repetição. O que a gente vê aqui? América e Iracema. Iracema é um anagrama da palavra América. Qual é a diferença desse anagrama para o anagrama anterior? Se eu for ver aqui, eu tenho 2 ais, aqui 2 ais. Eu já tenho uma repetição que eu não tinha no caso dos anagramas anteriores. Então, anagramas que eu tenho letras repetidas são casos de permutação com repetição. Além disso, se eu quiser tirar bolas de uma urna e essas bolas não forem todas diferentes, tiverem bolas com cores iguais, tamanho, formato, peso idênticos, forem bolas idênticas, eu também vou ter o quê? Repetição. Então, esse caso da retirada das bolas de cores iguais de uma urna são casos de permutação com repetição. Também temos a situação dos livros. Por exemplo, aqui, se eu tiver esse posicionamento dos livros, como eu tenho 2 livros verdes iguais, se eu trocar a ordem desses 2 livros, eu fico exatamente com a mesma permutação. Então, é um caso de permutação com repetição. No caso aqui, a repetição é apenas dos livros verdes. E aqui tem o caso dos caminhos. A gente vai ver que os problemas dos caminhos também são problemas de permutação com repetição. Se a gente for ver aqui, essas letrinhas, elas estão representando o quê? Estão representando as letras da bússola, leste e norte. Então, se eu for para a direita, eu estou indo para leste. Se eu for para cima, eu estou indo para o norte. Então, vejam o que é que eu tenho. Leste, norte, leste, leste, norte, leste e norte. Eu tenho essa primeira situação, então, aqui representada. E de azul, eu tenho norte, leste, norte, leste, norte, leste e leste. Tem aqui, então, a segunda situação representada. Se a gente for ver, eu tenho 2, 3, 4 L's e 2, 3 N's. Aqui embaixo também eu vou ter 2, 3, 4 L's e 3 N's, ou seja, a gente vai encontrar a mesma situação do anagrama com repetição no caso dos caminhos. Então, da mesma forma que a gente resolve um anagrama com repetição, a gente resolve também as questões dos caminhos. Então, vamos explorar a definição de relações combinatórias. Na definição, eu também tenho a permutação de n objetos, porém, neste caso, eu tenho P1 deles iguais a 1, P2 iguais a 2 e PR iguais a R. E também é um agrupamento ordenado de n objetos. E das relações combinatórias? Na relação combinatória de ordenação, continua sendo que a ordem importa, não importa qual é a permutação, a ordem sempre vai importar. Na repetição, a gente viu agora que é o único caso em que há repetição, ou seja, com repetição, e o posicionamento é linear. Então, lá na nossa definição, a gente vê que continuamos com n objetos e vamos reorganizar os n objetos. Só que tem alguns objetos que são repetidos uma certa quantidade de vezes. Aqui
nós temos essa quantidade de vezes para aparecer esse tipo de objeto, essa quantidade de vezes para aparecer esse tipo de objeto, essa quantidade de vezes para aparecer esse tipo de objeto. Então, a gente vai ver que essa situação é uma permutação com repetição. Vamos às relações combinatórias. De ordenação, continua que a ordem importa. Por quê? Porque a troca da ordem forma uma nova possibilidade e é um agrupamento ordenado. E de repetição, são os casos então que possuem repetição pela própria definição. Logo, a classificação é de permutação com repetição. E de posicionamento, trata dos casos de ordenamento linear. Vamos ver então dois exemplos de permutação com repetição. Primeiro deles, quantos são os anagramas da palavra banana? Porque ele é um problema de permutação com repetição. A gente está vendo aqui que anagrama é permutação, que a gente já tinha visto anteriormente, e aqui a gente tem o A que se repete e o N que se repete, já logo de começo. Nós vamos à definição. Nós temos 6 letras na palavra banana e todas as 6 vão ser reorganizadas. Então, é um caso de permutação. Vamos às relações combinatórias. Se eu colocar banana e nanaba, são palavras diferentes, ou seja, a ordem importa. De repetição, tem repetição, 3 letras A's e 2 N's. Logo, a permutação é com repetição. E de posicionamento, a palavra é escrita em linha, sempre. Então, é linear. Vamos a um outro problema. Uma urna contém 10 bolas, sendo 3 bolas pretas iguais, 3 bolas brancas iguais, 2 bolas verdes iguais e 2 bolas azuis iguais. Quantas são as maneiras diferentes de extrair, uma a uma, as 10 bolas da urna? Porque ele é um problema de permutação com repetição. Então, vamos à definição. Nós temos 10 bolas, vamos extrair todas as 10 bolas. E as relações combinatórias? Se eu aqui pegar e colocar em ordem, por exemplo, a primeira retirada, ele vai retirar uma a uma. Então, na primeira retirada eu retirei a bola preta, na segunda retirada eu retirei a bola branca. Vai ser diferente da situação em que primeiro eu retirar a bola branca e depois eu retirar a bola preta, ou seja, a ordem importa. E de repetição? A repetição. Quantas são as bolas pretas, já que elas são idênticas? 3. Quantas são as bolas brancas? 3 também. As bolas verdes? 2. As bolas azuis? 2. Então, é cheio de repetição. Logo, é uma permutação com repetição. E o posicionamento, como ele é uma após a outra, a gente pode considerar que o posicionamento é linear. Então, para a gente ver o cálculo, vamos ver a notação, vou tentar explicar aqui essa situação, e o cálculo. Em relação à notação, o que vocês vão entender de começo é o P de permutação e o N dos N objetos. Esse P1, P2, PK, ele já aparece aqui na definição, que é a quantidade de vezes que acontece a primeira repetição, a quantidade de vezes que acontece a segunda repetição e a quantidade de vezes que acontece a última repetição. Vamos então à resolução daqueles problemas para a gente entender o cálculo. Então, o primeiro problema foi: quantos são os anagramas da palavra banana? O que a gente vai fazer? A gente vai supor que todas as letras da palavra banana são diferentes. Se a gente supõe que essas letras são todas diferentes, a gente já sabe resolver, porque é um caso de permutação simples. Como é que a gente resolveria se a palavra banana tem 6 letras? A gente ia fazer 6 fatorial, que é 6 vezes o anterior, 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 até chegar a 1, que dá 720 anagramas.
Só que, se a gente trocar, por exemplo, a posição desse A com esse A, ou a posição desse N com esse N, por exemplo, a gente não está formando uma palavra diferente, tá? Se eu trocar, por exemplo, o N no lugar do B, ok. Mas se eu trocar N com N e A com A, não. Então, vamos primeiro ver como é que a gente corrige o excesso da troca do A. Quantos A's nós temos? Nós temos 3 A's. Então, a gente tem que corrigir esse excesso dividindo o resultado final por 3 fatorial, porque a gente tem 3 letras iguais a A. Da mesma forma, quantos N's nós temos? Nós temos 2 N's. Então, para corrigir o excesso, a gente tem que dividir o resultado final por 2 fatorial. Assim, a gente vai ter essa continha. 6 fatorial, que é a quantidade de letras, aqui a quantidade de A's e aqui a quantidade de N's. Quando eu for resolver isso, eu tenho 60 anagramas distintos. E o segundo problema? Eu tenho uma urna com 10 bolas, é aquele das 10 bolas. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu supor que todas as bolas são diferentes, também se resolver pela permutação simples. Se eu tenho 10 bolas, eu resolveria de 10 fatorial maneiras. Muito bem. Só que a gente sabe que se eu retirar, por exemplo, 2 bolas pretas seguidas e eu alterar a posição dessas 2 bolas pretas, eu não vou estar alterando absolutamente nada, porque elas são idênticas. Então, eu tenho que corrigir esse excesso do cálculo do 10 fatorial. Como eu faço isso? Se eu tenho 3 bolas pretas, eu vou dividir o resultado por 3 fatorial. Se eu tenho 3 bolas brancas, eu vou dividir o resultado final também por 3 fatorial. E, consequentemente, as outras duas que eu tenho 2 bolas de cada, eu corrijo cada uma delas com 2 fatorial. Logo, a continha que eu vou fazer é aquele 10 fatorial da permutação simples e as correções de 3 bolas pretas, 3 bolas brancas, 2 bolas verdes e 2 bolas azuis. Quando eu fizer essa conta todinha, eu vou ter 25.200 extrações distintas. Então, seguindo esse raciocínio, a gente consegue fazer o cálculo genérico de qualquer resolução de problema para as permutações com repetição. Então, se eu quiser saber quantas permutações com repetição eu tenho de N objetos e determinadas quantidades, né, como a gente vê aqui, de outros objetos que são idênticos, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente supõe que todos os N objetos são diferentes, porque a gente sabe resolver pela permutação simples e vai dar N fatorial possibilidades. Muito bem. Depois, a gente corrige os excessos. Se eu tenho P1 maneiras de aparecer o objeto A1, então eu vou dividir por P1 fatorial. Se eu tenho P2 maneiras de objetos iguais a 2, então eu vou corrigir por P2 fatorial. E assim eu vou até o final, até eu ter PR, objetos iguais a R, e que eu vá dividir por PR fatorial. Então, a permutação, esses elementos aqui, que é a quantidade de vezes que aparecem os objetos repetidos, ele aparece aqui embaixo como o fatorial de cada um desses elementos. Por isso que tem essa notação. Então, essa é a forma de permutar esses N objetos, tendo algumas coleções de objetos iguais. Então, para a gente finalizar essa aula, tem a nossa tarefa, que é para você identificar, nós demos 3 tipos de permutação, a simples, a circular e a com repetição. Então, você vai identificar qual é o tipo de permutação usada, vai resolver os problemas, assim como eu resolvi alguns probleminhas aqui.
com auxílio das relações combinatórias e vai apresentar ao seu professor. Então, são 3 tipos de permutação e 3 probleminhas para você identificar e resolver. Na próxima aula, então, a gente vai terminar os casos de arranjo e combinação. Até a próxima!